E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Bruno falando e vamos para uma videoaula sobre a introdução de função, certo? Bom, primeiro vou tentar explicar para vocês bem resumidamente, o que é a função, tá? Função nada mais é quando uma coisa depende de outra, uma coisa está em função de outra, digamos assim, tá? Então, vou dar um exemplo assim no dia a dia de vocês, tá? Deixa eu analisar aqui. Ó, o cansaço de vocês está em função de quanto vocês estão se exercitando, por exemplo, né? Quanto mais se exercitar, mais cansado irá ficar, né? Outro exemplo, vocês estão andando de carro, tal, a quantidade de gasolina, né, no tanque do carro está em função de quantos quilômetros esse carro vai rodar, certo? Então, quando uma coisa depende de outra, a gente diz que tem uma função ali no meio, tranquilo? Tá, vamos trazer para matemática, isso que é o que nos interessa, certo? Bom, na matemática, a função também ela vai ser uma coisa que depende de outra, só que daí a gente vai trabalhar com, né, números e letras, por exemplo. Então, vamos falar assim, que quando a gente tem na matemática que uma letra depende de outra, vamos supor assim, o y ele depende do x, por exemplo, certo? Então quer dizer que é uma função, porque depende do valor do x, o y terá outro valor. Se o x for 2, o y é tal. Se o x for 3, o y é tal. Então, isso é uma função, certo? Então, bora lá. Na função, na introdução da função, imagine que a gente tem dois conjuntos, tá? Conjunto A e conjunto B, tá? Eu vou falar que o conjunto A, ele é 1, 2, 3, certo? E o conjunto B, eu vou nomear como 1, 2, 3, 4 e 9. Fechou? Então, eu estou nomeando. É um exemplo que eu estou dando para vocês, tá? O conjunto A, 1, 2, 3. O conjunto B, 1, 2, 3, 4 e 9. Quando a gente trabalha com função, presta atenção, tá? Uma coisa depende de outra. Ou seja, um conjunto desses vai depender do outro, certo? Depende qual que eu estou colocando na frente. Porque assim, se eu falar assim que a relação será de A para B, certo? Vamos mudar aqui. Relação de A para B, certo? Ó. Relação de A para B, né? Ou eu posso representar isso aqui como R igual, né, A para B. Certo? O que significa isso? Que o meu B depende do A. Certo? Depende de qual é o A que ele vai chegar no B. Tranquilo? Então, relação de A por B. Eu poderia também colocar relação de B para A. O que seria isso? Relação de B para A. Aí quem é que depende de quem? Sempre o segundo é aquele que depende, certo? E o primeiro é aquele independente que não tem ninguém que vai falar sobre ele. Então, aqui nesse caso, o A depende do B. Certo? Tranquilo? Tá. Mas eu vou fazer o seguinte, prestem atenção. Então aqui, né, eu vou trabalhar com o diagrama, que seria uma outra maneira de representar. Prestem atenção. O diagrama seria isso aqui, essas bolinhas aqui, ó. Tá? Conjunto A e conjunto B. Eu vou colocar os elementos aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 e 9. Certo? São os elementos que a gente tem aqui. Tranquilo? Tá. A função é quando a gente tem essa ligação. Prestem bem atenção, tá? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu estou ligando aqui, tá? Ó, olha essas ligações que eu estou fazendo aqui. E já vamos analisar sobre elas. Prestem atenção. Isso aqui é uma função. Certo? Por quê? Todo elemento do A, né? Ele gera uma resposta em B. Vamos trabalhar assim dessa maneira. Já vou trabalhar com a nomenclatura correta. Ó, isso aqui é uma função. Certo? Quer dizer que esse 1 aqui depende daquele 1, esse 2 depende daquele 2, esse 3 depende daquele 3. Eu posso afirmar que nesse caso, essa função aqui seria y igual a x. Tá? Mas já chego lá. Bom, então vamos analisar o seguinte. Bom, então quando a gente está trabalhando com função, primeiro a gente tem que saber se é ou não é função, basicamente, né? Esse é o princípio básico. Tem que saber se é ou não é função. Então, quando a gente tem diagramas, a gente pode... esse aqui vamos dizer que é relação 1. Ele pode ser ou não ser uma função, certo? Diagrama, eu vou colocar R1 e R2 aqui já, porque eu já vou explicar os dois. Tá? Ele continua sendo os mesmos elementos, tá, gente? Só vou mudar as ligações aí, quer dizer que eu estou mudando a função.
certo? Aí aqui as ligações é assim, tá? Esse aqui eu ligo nesse, esse eu ligo nesse. Vocês estão percebendo que tem uma flechinha, tá? Então tem que ter essa flechinha para saber da onde para onde que tá indo. Não adianta só fazer um risco do 1 para 1, 2 para 2, eu não vou saber se está indo da esquerda para direita ou da direita para esquerda. Aqui também, ó. Eu não sei se está indo do 1 para 1, ou do 2 para 1 ou do 1 para 2. Tem que ter a flechinha, certo? Sempre para onde ela está indo, fechou? Então eu tenho duas relações. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais as outras 3 relações, tá? As outras 2 relações aqui. Botar R3 e R4, que eu vou explicar todas elas, fica mais fácil a compreensão depois para comparar quando é ou não é uma função, tá? E isso analisando através do diagrama, fechou? Beleza? Aqui eu tenho de novo, vou fazer mais uma. Seria tipo provar para vocês com 4 exemplos, né? É óbvio que alguns desses que eu vou fazer aqui não são funções, tá? Alguns não serão funções. Eu vou provar para vocês, né? Quando que é e quando que não é função. E vou explicar o porquê, tá? Para vocês, porque isso aqui é a introdução, certo? Aqui estou ligando para cá. Esse aqui eu ligo nesse aqui. O 2 eu ligo no 3. E aqui eu vou ligar o 3 9. Certo? Bom, aqui a gente tem 2 funções e 2 que não são funções. Já vou mostrar qual que é e qual que não é e o porquê, tá? R1 e R2 são funções, R3 e R4 não são funções. Ou seja, relação 1 e relação 2 são funções, relação 3 e 4 não são funções. Por que que não são funções? Vamos analisar o seguinte, prestem atenção. Para existir uma função, tá? A condição de existência de uma função quando a gente analisa através de diagrama. Vamos trabalhar com a flechinha sempre indo do A para o B, tá? Se for do B para o A, ele inverte a ordem do que eu vou explicar agora. Tranquilo? Então, saindo do A para o B, sempre nesse sentido, né, de A para B, ó, A para B, sempre de A para B, a gente tem 2 regrinhas. Então, tem que aceitar, tem que respeitar as 2 regrinhas. Se respeitar as 2 regrinhas é porque é função. Se não respeitar, não deu certo em uma e não deu certo na outra, não é função. Tranquilo? Tá. Então, assim, essa R1 é função. Por quê? Qual é a primeira regrinha que obrigatoriamente tem que acontecer? Todo elemento de A tem que estar ligado no B, certo? Todo elemento de A tem que estar ligado no B. Se tiver um elemento só no A que não está ligado no B, automaticamente não será função. Aqui todos do A estão ligados, é função. Aqui todos do A estão ligados, é função. Aqui eu tenho 2 do A que não está ligado. Já matei essa aqui sem não ser função, então vou botar aqui. Não. Certo? Lembrando que eu tenho 2 regrinhas, né? A primeira está aceita em todas, tá? E aqui na R4, por exemplo, ó, todos do A estão ligados no B. Beleza, então a primeira regrinha eu já anulei R3, certo? Qual é a segunda regrinha? Presta atenção. A segunda regrinha é o seguinte, a segunda regrinha é quando diz o seguinte, que cada elemento do A, certo? Do conjunto A, só pode ter uma ligação no conjunto B. Então, o que seria isso? Prestem atenção. Eu não posso ter um elemento no A com 2 ligações no B. Isso não pode. Vamos analisar aqui, ó. A primeira regrinha aceitou aqui, aqui e aqui, certo? Então vamos analisar a segunda regrinha. O 1 só tem ligação no 1, fechou. O 2 só liga no 2, o 3 só liga no 3. Cada um tem a sua ligação. Ótimo, é função. Beleza? Vamos analisar aqui. O 1 liga no 1, o 2 liga no 1, o 3 liga no 4. É função. Ah, mas professor, o 1 e o 2 estão ligados no 1 aqui, é função? Não tem 2 ali com ligação? Gente, ó, a regra é que tem que ter cada um do A tendo uma ligação no B. E o 1 só liga no 1, o 2 só liga no 1. Pode, tá? Pode 2 elementos do A ligados a um do B, tranquilamente, tá? Essa aqui já não é, então, essa aqui é, né? Essa aqui já não é, não precisa nem olhar. Essa aqui ela não é. Por que que não é? A primeira regrinha diz que todos do A tem que estar ligados no B. Tá, isso aceitou, fechou. E a segunda regrinha diz que o elemento do A só pode ter uma ligação no B. Vocês estão vendo que o 1 aqui, ó, tá ligado tanto no 1 quanto no 2? Ó, o 1 tá ligado no 1 e no 2. Ou seja, não pode um elemento do A ter 2 ligações no B, certo? Ao contrário, pode. 2 no A ter uma no B, pode. Agora, 1 do A com 2 no B, não pode. Então aqui eu já consigo determinar, eu consigo matar o processo de vocês entenderem quando é ou não é uma função. Tá aí, tudo bem? Tranquilo? Aqui na realidade eu tenho
um macete para que vocês decorem, tá? Eu vou falar o macete, certo? Que é o seguinte, presta atenção. O primeiro conjunto seria o filho, o segundo é o pai, ó. Filho, pai, filho, pai, filho, pai, certo? Trabalhamos sempre com o primeiro conjunto sendo filho, o segundo sempre sendo pai, tranquilo? Gente, deixando bem claro o que eu vou falar agora, tá? Como eu vou fazer esse processo para vocês decorarem, é biologicamente falando. Então não adianta depois vir comentar, vir falar alguma coisa, professor, você tá tendo esse tipo de pensamento. Não é assim, tá, gente? O que eu vou falar agora é biologicamente falando, certo? Então, biologicamente falando, vamos analisar o seguinte. Biologicamente falando, não tem como um filho existir sem um pai. Biologicamente falando, tá? Ah, mas ele foi feito, né, em laboratório lá com espermatozoide, inseminação artificial. Mas tem um espermatozoide, e aquele espermatozoide saiu de um pai, certo? Então é isso que eu tô querendo dizer. Então, biologicamente falando, não pode existir um filho sem um pai. Então, o primeiro conjunto é o filho, certo? Então, todos os filhos têm que ter o seu pai, respectivamente falando, certo? Então, por isso que o primeiro conjunto é o filho. Então, biologicamente falando, não pode um filho não ter pai, certo? Tem que ter o pai para existir o filho. Bom, mas e pode ter um filho, um pai sem filho? Gente, todo homem, na realidade, ele é pai sem filho, porque uma hora ele vai ser pai. Tipo, hoje pode ser que ele não é pai, mas ele vai ser pai. Então, isso pode acontecer. O que não pode é existir um filho sem um pai, certo? Tranquilamente? Bom, então, filho, pai, né? Primeiro conjunto é filho e pai. Então, todos os filhos aqui, cada filho tem o seu pai. Ótimo, tranquilo. Ó, todos os filhos têm seus pais. Aqui eu tenho 2 filhos que não têm pai, ou seja, é como se fosse, né, entre aspas, né, 2 órfãos aqui. Então, não pode. Para existir um filho, tem que ter um espermatozoide, né, saído de um pai para poder gerar o filho. Então, isso aqui não é função por isso. Tem 2 filhos sem pai, certo? Bom, e biologicamente falando, né, eu vou frisar bastante isso para não ter rolo depois. Biologicamente falando, um filho, ele só pode ter um pai, biologicamente falando, certo? Porque pai que é quem cria, certo? Mas biologicamente falando, um filho só pode ter um pai, né? Porque é o óvulo da mãe, é o espermatozoide do pai, junta, forma o filho, certo? Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso, essa lorota toda aqui? Porque, ó, aqui eu tenho, vocês estão vendo que aqui é o conjunto dos filhos, né? O 1 é um filho, o 2 é um filho. Vocês estão vendo que o 1 e o 2 estão ligados no 1 aqui? Ou seja, pode 2 filhos ter o mesmo pai? Claro que pode, eles são irmãos? Pode. Então por isso que isso aqui é função. Aqui já não é porque, né, 2 filhos órfãos, não pode. Aqui, né, para provar esse macetezinho que eu ensinei para vocês. Biologicamente falando, pode um filho ter 2 pais, ó, o filho 1 ser filho do pai 1 e 2? Não pode. Biologicamente falando, um filho não pode ter 2 pais, por isso que essa não é função. Então, esse é o macete para vocês decorarem, certo? Tranquilo? Fechou? Bom, gente, tá. Agora vamos trabalhar com os elementos de uma função, tá? Vamos analisar o seguinte, tá? Eu vou trabalhar aqui, ó, f, né, de A para B, que seria o que eu estava trabalhando aqui, né? Que é todos esses processos aqui é f de A para B, certo? Aqui a gente tem o seguinte, presta atenção. A gente tem dois conjuntos aqui, né? A e B. Mas na realidade a gente vai ter 3 conjuntos. Quais são esses 3 conjuntos? É o conjunto domínio, o conjunto contradomínio e o conjunto imagem da função. Presta atenção que eu vou explicar o que é cada um deles, tá? Bom, conjunto domínio, tá? Domínio da função. A gente coloca como D, entre parênteses, o F. O que é o domínio? Nesse caso, sempre quando for de A para B, o domínio será sempre o nosso conjunto A. Certo? Se for de A para B. Tranquilo? Fechou? Então, no caso aqui, o domínio seria quem? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nesses aqui não são funções, né? Mas vamos olhar aqui, ó. Quando é função, na realidade, né? Então, o domínio é o conjunto A. O contradomínio, tá? Que é o segundo elemento, a gente vai trabalhar como sempre o segundo conjunto. Se o domínio é o A, o contradomínio será o B. Certo? Ó. Domínio contra domínio. Domínio contra domínio. Certo? Se esse aqui fossem funções, seria domínio contra domínio, domínio contra domínio. Mas não é, então a gente não vai trabalhar. Eu só mostrei para como exemplificar, mostrando que não era função.
E a gente tem o último conjunto, que seria a imagem da função. O que é a imagem da função, professor? Essa tem um detalhe. A imagem da função são todos os elementos que estão dentro do contradomínio que possuem uma ligação no domínio. Vamos analisar o seguinte, presta atenção. Tá? Todos que estão... O conjunto imagem são os elementos do contradomínio que tem uma ligação lá no primeiro conjunto, que é o domínio. Então vamos analisar o seguinte. Vamos focar nesse exemplo aqui, ó, tá? Exemplo R1, tá? R1. Qual que é o domínio dessa função? O domínio do R1, na realidade, tanto R1 quanto R2, o domínio vai ser o quê? 1, 2, 3. Né? Por quê? Porque é o domínio, tá aqui, ó. 1, 2, 3 é o conjunto A, fechou? E o contradomínio dessa função aqui, contradomínio de f do R1, vai ser 1, 2, 3, 4 e 9. Normal. Se vocês analisarem, o da R1 e o R2, a relação 1 e a relação 2, o domínio e o contradomínio serão iguais, tá? O que vai mudar? Vai mudar a imagem, porque a imagem, certo? No R1 será o quê? São os elementos do conjunto do contradomínio que estão ligados no domínio. Quem é que está ligado? Olha aqui, ó. Esses 3 aqui estão ligados, certo? Só. Aí o 4 e o 9, professor, não estão ligados, então eles não são imagens. Ou seja, qual é a imagem? 1, 2, 3. Fechou. Então, imagem está aqui. Vamos pensar na R2 agora, tá? Para a gente demonstrar aqui também. Então, o domínio da R2 também será 1, 2, 3, porque é o conjunto A, da onde é que está saindo a flechinha, né? O contradomínio do R2 também será 1, 2, 3, 4 e 9, certo? Porque é o próprio conjunto B, tá aqui, ó. A imagem, ela muda. Por quê? A imagem da função são todos os elementos do contradomínio que estão ligados no domínio. Então, aqui eu estou ligado, ó, tenho o 1 e o 2 e o 4. O 3 e o 9 não estão ligados. Então, eles não fazem... Na realidade, deixa eu só arrumar aqui. Não é 1 e 2 não, tá, galera? É só 1 e o 4. Tá? Porque aqui eu demonstrei que 1 estava ligado no 1 e o 2 também estava ligado no 1. Então, não tem ninguém ligado no 2 aqui, tá? Foi um errinho aqui. Então, quais são os elementos que estão ligados? Ó, só 1 e o 4. Por isso que essa é a nossa função. Nossa imagem, no caso, né? 1 e 4. Tranquilo? Fechou? Então, esses são os elementos, tá, da função. Fechou? Tranquilo por enquanto? Então, vamos continuar, né, essa explicação. Agora eu vou ensinar vocês, para a gente finalizar a nossa videoaula, a determinar a imagem, o domínio de uma função, tá? Bom, mas o domínio da função não é o conjunto A? Sim, é o conjunto A. Mas eu vou apenas indicar a função pela lei de formação. O que é a lei de formação? Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá? Deixa eu só cortar aqui. A lei de formação que eu estou querendo dizer, vamos dar um exemplo assim, ó. Y é igual a 2x, por exemplo. Certo? Isso aqui quer dizer que o y depende do x, né? Se o x for 1, o y será 2. Se o x for 3, o y será 6, porque é 2 vezes o x, né? Tranquilo? Isso aqui é uma função, uma lei de formação. Certo? Eu posso colocar que o y é igual a, sei lá, 3x menos 2. Pode ser? Pode. Então, o y depende disso aqui, do x. Certo? Se o x for 1, 3 vezes 1 dá 3, menos 2 dá 1. O y vai ser 1. Se o x for 2, 3 vezes 2 dá 6, menos 2 dá... O y vai ser 4. Certo? Esse é o processo. Então, isso aqui que eu estou trabalhando aqui é lei de formação. Tá? Porque depois, mais adiante, eu vou explicar para vocês, não hoje, mas mais adiante eu vou explicar para vocês quais são as formas de representar uma função. Pela lei de formação é uma, pelo diagrama é outra, tá? A gente também tem o gráfico como outra maneira e também temos tabela como outra maneira. Mas eu vou trabalhar com isso com vocês mais adiante, certo? Então, se eu tiver uma função, tá? Que eu só tenho a lei de formação dela, como que eu vou saber qual é o domínio? Então, vamos dar um outro exemplo aqui. Agora eu vou trabalhar esse exemplo e vou mostrar. Tá? Lembrando que esse y aqui pode ser também f de x, tá, galera? Ó, pode ser assim, ó. F de x igual, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu colocar 2 sobre x. Esse f de x é a mesma coisa que y. Se aparecer f de x ou aparecer y, estou me referindo à mesma coisa. Certo? Tranquilo? Tá. Eu quero saber o domínio dessa função aqui.
Bom, se eu não tenho diagrama, como é que eu vou determinar o domínio? Bom, é o seguinte. O domínio são todos os valores possíveis de x. Então, o domínio é o x, certo? Domínio da função são os valores de x. Imagem da função são os valores de y, certo? Então, domínio é x, imagem é y. Então, quais são os valores possíveis que eu posso usar aqui no lugar de x? Prestem atenção. Existe algum valor que eu coloque no lugar do x aqui que não vai dar para resolver? Vamos pensar assim. Se existe algum valor que eu vou colocar aqui no lugar do x que não daria para resolver? Bom, peraí, professor. Qualquer um valor, será que dá? Eu posso colocar um número positivo aqui embaixo? Pode. Vai ficar 2 dividido por qualquer coisa, né? Dá para dividir. Eu posso colocar um número negativo aqui embaixo? Pode, porque só vai ter que fazer a regrinha de sinal. Qual é o valor que eu não posso colocar aqui? 0. Eu não posso colocar um 0 aqui embaixo. Ó, vamos só analisar. Qual que é o domínio dessa função aqui? O domínio dessa função aqui são todos os números reais, porque qualquer número eu posso usar aqui. O 0 pode, positivo pode, número com vírgula pode, negativo pode, qualquer coisa. Aqui também. 0 pode, número com vírgula pode, negativo pode, qualquer coisa também. E aqui? Não, aqui ela complica, por quê? Número positivo pode, número com vírgula pode, número negativo pode, né? Qualquer outra coisa pode, menos o 0. Porque, pensem comigo, seria como se fosse 2 dividido por 0. Tem como para fazer 2 dividido por 0? Não dá, gente. Ó, se eu tiver R$2, eu vou dividir com ninguém, nem comigo mesmo. Isso é uma coisa absurda de se falar. É ao contrário, né? É diferente de falar assim, eu tenho 0 e vou dividir por 2. Isso dá para dividir tranquilamente. Por quê? Se eu tenho R$0, vou dividir com o meu amigo, vai dar R$0 para cada um, então tá certo. Agora, 2 dividido por 0 não dá. Então, nesse caso, qual é o domínio? Tá? Ó, primeiro, tem que focar porque é uma fração. O x está embaixo. Se o x estivesse em cima, se fosse x sobre 2, poderia ser qualquer valor, tá? Mas aqui o x está embaixo, então quer dizer que eu posso fazer, ó, o x ele tem que ser diferente de 0. Pronto. Todos os valores reais que existem, menos o 0. Então, o domínio da função, certo? São os reais, beleza? Menos o 0. Basicamente isso, tá? Os números reais são todos que existem, menos o 0. Tranquilo? Fechou? Bom, tá. Vamos fazer mais um, então, para a gente analisar o seguinte. Essa próxima ela vai ser assim, tá? F de x é igual a 5 sobre x menos 3, tá? Essa é uma função que a gente vai trabalhar aqui. Bom, pera aí. Ela é diferente da outra. Será que essa aqui também, x ele vai ser diferente de 0? E agora? Vamos analisar. Gente, aqui eu coloquei que o x tinha que ser diferente de 0, por quê? Porque o x ele é o denominador da fração. Não pode existir um denominador 0. Tranquilo? Então, o que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que pensar aqui. Qual que é o denominador aqui? X menos 3, né? Então, esse x menos 3 tem que ser diferente de 0. Vocês viram que aqui eu coloquei só o x, aqui é x menos 3. Porque é o denominador diferente de 0. Basicamente isso. Como é que eu resolvo isso aqui? Isso aqui é uma inequação, certo? Resolve do mesmo jeito que uma equação, tá, gente? Mesma coisa, tá? Porque ela não é igual, tá diferente. É isso que vai mudar, certo? Então, esse menos 3 está subtraindo, passa para o outro lado somando. Então, o x vai ter que ser diferente de 0 mais 3. Ou seja, x diferente de 3. Então, qual é o domínio? O domínio da função será todos os valores reais menos o 3. Certo? Tranquilo? Fechou? Menos o conjunto que é composto pelo número 3. Ou seja, eu posso colocar qualquer valor aqui no lugar de x, menos o número 3. Por quê? 3 menos 3 dá 0, e não pode dar 0. Ah, número positivo, posso botar o 4? Pode, 4 menos 3 dá 1. Pode botar 1, 1 menos 3 dá menos 2? Pode. Só não pode colocar o 3, porque 3 menos 3 vai dar 0. Tranquilo? E não pode existir um denominador 0. Vamos botar mais uma aqui, eu acho que mais um exemplo eu consigo determinar, tá? Então, essa aqui são todos os reais, tá? Essa aqui são todos os reais. Essa aqui, todos os reais menos o 0, porque não pode ser aqui embaixo o número 0. Essa aqui, todos os reais menos o 3,
tá? Diferente de 3. Por quê? Porque se eu colocar um 3 aqui, 3 menos 3 vai dar 0, então vai fechar 0 aqui embaixo e não pode fechar 0 embaixo, tá? E nosso último, pra gente finalizar a nossa videoaula de agora, vai ser isso aqui, ó. Certo? F de x é igual a 2, raiz quadrada de 2x mais 8, pra gente complicar no finalzinho, tá? O que é isso aqui? F de x é igual a raiz quadrada de 2x mais 8, gente. É uma função, tá? O y, que é o f de x, que é a mesma coisa, depende do valor do x, certo? Mas qual é o domínio? Como que eu posso saber qual é o domínio dessa função? Bom, o domínio dessa função é o seguinte, tem que prestar bem atenção aqui, ó, tá? Vocês concordam comigo que, né? Em algum momento da vida de vocês escutaram, pô, não existe raiz quadrada de número negativo, professor, né? Até ano passado vocês viram isso trabalhando com a equação de segundo grau, né? Resolvendo a Bhaskara e tal. Vocês perceberam que, né? E ano passado que eu digo é no ano, tá, gente? Vocês viram lá que, tipo, não existe raiz quadrada de número negativo, pá. Não existe realmente. Não existe raiz quadrada, nem raiz quarta, nem raiz sexta, nem raiz oitava, nem qualquer raiz par de número negativo não existe, certo? Então, essa aqui é uma raiz quadrada, tá? Então, peraí. Não existe uma raiz quadrada de número negativo. Então, quais são os valores possíveis que eu posso usar para x nesse momento? Vocês concordam comigo que tudo isso aqui está dentro da raiz, certo? Então, tudo isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Existe raiz de zero? Sim, raiz de zero é zero. Porque 0 vezes 0 vai dar o zero. Então, raiz de zero tem. Negativo não tem. Raiz quadrada de zero que eu quero dizer, né? Raiz quadrada do número negativo? Não tem. Então, peraí. Vocês concordam comigo que tudo que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero? Porque não pode ser menor que zero. Então, eu vou fazer assim, ó. 2x mais 8 tem que ser maior ou igual a zero. Vocês já viram esse símbolozinho no conteúdo anterior que a gente trabalhou. Como que a gente resolve isso aqui? Da mesma maneira que estava resolvendo aqui em cima. Só que agora não é um símbolo diferente, é um símbolo de maior ou igual. Então vai ficar 2x maior ou igual a 0 menos 8. Concorda comigo? Porque o 8 passou subtraindo. Então, 2x maior ou igual a menos 8. Fechou? Então vou puxar para cá para a gente continuar. Faço o que agora? O 2 está multiplicando aqui, ele vem dividindo. Então, x é maior ou igual a menos 8 dividido por 2. X é maior ou igual a menos 4. Então, qual que é o domínio dessa função aqui? São todos os reais menos... Opa, mudar. Vamos fazer diferente. São todos os reais maiores ou iguais a menos 4. Certo? Ó, reais maiores ou iguais a menos 4. Beleza? Lembrando que essa nomenclatura que eu estou usando aqui, vocês podem usar diferente, tá, gente? Pode usar aquele processo. X pertence aos reais, tal que o x ele vai ser maior ou igual a menos 4. Aquele processozinho, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem como é que a gente faz. O que eu descobri aqui? Que os domínios será todos os reais maiores ou igual a menos 4. Por quê? Um número menor que menos 4, vamos trabalhar como se fosse o menos 5, tá? Ó, 2 vezes menos 5 daria menos 10. Menos 10 mais 8 daria menos 2. Não pode número negativo, tá? Menos 4,1. Dá, professor? Também não dá, porque menos 4,1 ele é menor do que menos 4. Então, por quê? 2 vezes 4,1 seria 8,2 negativo. Se fosse menos 4,1, né? Menos 8,2 mais 8 dá menos 0,2. Deu negativo, não dá. E se eu usar o 4? Porque aqui diz que, ó, maior ou igual a menos 4. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 8 mais 8 dá 0. Existe raiz zero? Existe. Então, de boa. Qualquer valor que seja maior que menos 4 é aceito. Por quê? Preste bem atenção aqui. Se eu colocar o menos 2 aqui, tá? Menos 2 é maior. Vamos só relembrar vocês a reta numérica, né? Ó, 0 tá aqui. Pra cá, positivo. Pra cá, negativo, tá, gente? Então, o menos 4 tá aqui. Menos 3, menos 2, menos 1. E agora todos os positivos, né? 1, 2 e assim por diante. Tá? Isso aqui vocês já sabem. Então, quer dizer que a partir do menos 4, ó, daqui pra cá, qualquer valor pode. Posso usar o menos 2? Pode. Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 8 dá 4. Raiz de 4 é 2. Tamo
no caminho certo. Pode usar 1? Pode. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 8 dá 10. Raiz de 10, eu não sei quanto é que dá, porque é número com vírgula, né? Mas tem. O que não pode é dar número negativo. Então, sempre quando eu tiver uma raiz quadrada, ou uma raiz quarta, ou uma raiz sexta, uma raiz par, tá certo? O valor que está aqui dentro, tudo que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Foi o que eu fiz aqui, ó. Maior ou igual a zero, e fui resolvendo na segunda equação. Chegamos no final e vimos que o x tem que ser maior ou igual a menos 4. Qualquer valor que seja maior ou igual a menos 4 é aceito, né, como domínio dessa função. Certo? Tranquilo? Então, nessa primeira videoaula, que é a introdução de função, eu falei sobre vocês, né, o que é uma função. Mostrei o que é uma função no diagrama, quando é e quando não é. Mostrei quais são os elementos, os conjuntos de domínio, conjunto de domínio e imagem. E como eu determino, né, o que é uma lei de formação, que seria a formulazinha que a gente forma a nossa função, certo? E também demonstrei como é que vocês vão determinar qual é o conjunto domínio de qualquer função, né, usando somente a lei de formação, que é o que eu fiz aqui no cantinho da folha. Fechou? Então, assim, a gente vai finalizar nossa aula de hoje, tá? Essa aula. Nas próximas aulas a gente vai continuando a partir desse ponto onde a gente parou, certo? E daí a gente vai finalizando. Fechou então? Valeu e até a próxima.